pessoal, meu nome é Cecília Brustolini e esse é a Mundo que Fiz. A aula de hoje é sobre termodinâmica e hoje eu vou explicar sobre a primeira lei da termodinâmica. Mas afinal, o que é termodinâmica? O que a gente estuda na termodinâmica, Então a termodinâmica, ele é o estudo do calor e suas transformações em energia mecânica, Nós vamos ter aí o trabalho feito, por exemplo, por uma máquina térmica, que nós vamos ver mais para frente. Mas então vamos lá, Primeira lei da termodinâmica. Primeira lei é calor é igual energia interna mais trabalho. Então, o calor, nós já vimos o que é energia interna. Energia interna é energia das moléculas dentro do sistema, tá? Então, se ela tiver uma energia interna maior, elas vão estar mais agitadas, as moléculas. Eu consigo isso, por exemplo, aumentando a temperatura. Então, a energia interna, ela está ligada à temperatura. E o trabalho, então digamos que eu tenho aqui um êmbolo e coloco um certo gás aqui dentro, E aquecer. Quando aquecer, então, vai aumentar a energia interna e eu estou fornecendo calor, não é? Se aqui é um êmbolo, de uma seringa, então ele pode subir, porque eu estou aumentando a energia interna, então o êmbolo sobe. Por o êmbolo mexer, exercendo um trabalho. E aí, para utilizar essa fórmula, nós precisamos saber. Calor vai ser, na fórmula aqui, vou colocar o calor positivo se o sistema estiver ganhando calor. Se o sistema estiver perdendo calor, então eu vou colocar menos o valor aqui do calor. Se a energia interna for maior, significa que a temperatura está aumentando. Se a temperatura aumenta, então eu coloco a energia interna como positivo. Se estiver diminuindo a energia interna, porque a temperatura diminui, a energia interna vai ser negativa na fórmula. E o trabalho? O trabalho, então, se o gás estiver expandindo, eu coloco positivo. E se o gás estiver contraindo, nós vamos colocar aqui na fórmula negativo. Então, vamos estudar cada tipo de transformação separadamente. Então, o primeiro tipo de transformação é a isotérmica, que nós já vimos lá para os gases, Se você não tiver visto, dá uma olhadinha depois, que eu vou deixar linkado aqui. Então, a transformação isotérmica, a temperatura ela é constante. Se eu tiver um gráfico de pressão por volume, vai dar sempre uma parábola, indo de A até uma situação B. Se a temperatura é a mesma, então significa que nós não temos variação de temperatura, certo? Para calcular a energia interna de um sistema, nós podemos utilizar essa fórmula aqui, ΔU igual a 3 meios de N vezes R vezes ΔT. N é o número de mol, R é a constante dos gases e ΔT é a diferença de temperatura. Se eu não tenho uma diferença de temperatura, então a energia interna é zero. Então, se eu não tenho temperatura, eu não tenho uma variação de energia interna do sistema. Logo, quando usa essa fórmula da primeira lei da termodinâmica, nós encontramos que calor é igual a trabalho. Então, sempre quando eu estiver numa transformação isotérmica, o calor vai ser igual ao trabalho. O outro tipo de transformação que nós temos é a transformação isovolumétrica. A isovolumétrica pode aparecer outros nomes, Então pode aparecer isocórica ou isométrica. Se eu fizer um gráfico de pressão por volume, se o volume não varia, então vai dar uma reta aqui para um valor só do volume, tá? Então indo de uma situação A para a situação B. Então só tenho um valor de volume, porque ele não varia. O volume está relacionado com o trabalho, porque se eu aumento o volume, o sistema está exercendo o trabalho. Se eu diminuo o volume, então significa que está sendo feito um trabalho sobre o sistema.
Se eu não tenho variação de volume, então eu não tenho trabalho, tá? Então o trabalho é igual a zero. Logo, o calor é igual à energia interna. Nós temos também a transformação isobárica. Isobárica significa mesma pressão. Então aqui de novo o gráfico de pressão sobre volume. A pressão, então, se ela não muda, fica sempre o mesmo valor. Então, nós podemos usar essa fórmula. No caso aqui, ó, nós vamos ter todos os valores, nenhum é zero, porque eu tenho variação de volume, então eu tenho trabalho. Eu tenho temperatura, né, variação de temperatura, porque é a pressão que é constante, então aqui. Se eu quero calcular a energia interna do sistema, eu posso usar aquela fórmula, 3/2 de NR delta T. E se eu quiser calcular o trabalho, eu posso fazer que trabalho é a pressão vezes a variação do volume. Ou de forma bem mais fácil, pela área. Sempre a área debaixo da figura, tá? Então eu pego aqui e calculo a área. No caso aqui, a área é de um retângulo. Ficou faltando colocar aqui a transformação adiabática, que eu já vou fazer, e vou resolver também um exercício. Então, se você está gostando do vídeo, se está sendo útil, dá um joinha, se inscreve aí no canal e eu já volto aí com a parte da transformação adiabática e exercícios. Na transformação adiabática, o calor é igual a zero, tá? Sempre o calor é igual a zero. Então, aqui eu tenho de novo um gráfico de pressão por volume e duas temperaturas diferentes. Quando sai de uma temperatura maior para uma menor, esse caminho que está mostrando aqui é justamente do calor. Então, usando a fórmula aí da primeira lei da termodinâmica, calor é igual a variação da energia interna mais trabalho. Como o calor é igual a zero, então a variação da energia interna é igual a menos o trabalho, certo? Vamos agora resolver um exercício para ver se vocês entenderam direitinho. Então, o exercício fala assim: uma certa quantidade de gás ideal realiza o ciclo ABCDA, representado na figura. Nessas condições é incorreto afirmar. Então, letra A. No percurso AB, o trabalho realizado pelo gás é igual a 4 vezes 10 a 2 joules. Então, pessoal, eu coloquei aqui o gráfico do exercício e ele está querendo a incorreta. Cuidado com isso. Na letra A, está falando que o trabalho AB é igual a 4 vezes 10 a 2 joules. Vamos ver se é isso mesmo? Como que eu calculo o trabalho? Quando eu tenho uma figura, eu posso calcular o trabalho pela área. Então, eu vou fazer, ó, trabalho é igual a área. A área da figura, eu pego a área de baixo. Aqui eu não coloquei, mas é A, B, C, D. Então, o exercício quer a área debaixo do AB. Debaixo do AB eu tenho tudo, tá? Eu não pego só da figura aqui, não. Eu pego toda a área embaixo dessa reta AB, ó. Então, eu vou pegar aqui. A área é a mesma de um retângulo, não é? Que é base vezes altura. Então, o trabalho vai ser a base está indo de 0,2 para 1,2. Então, significa que a base é 1. Vezes a altura. A altura é tudo. Lembra? É tudo abaixo aqui do AB. Então, é 4. Cuidado que tem aqui também, ó. 10 vezes 2. Tá? Não pode esquecer disso. Então, o trabalho deu 4 vezes 10 a 2 joules. Então, a letra A tá? Letra A, verdadeira. Vamos ver agora a letra B. Letra B. No percurso BC, o trabalho realizado é nulo. Então, BC é essa reta. Trabalho está relacionado com o volume que nós vimos, não é? Houve variação do volume? Não, o volume é o mesmo. É uma transformação isovolumétrica, né?
Então sim, o trabalho aqui é 0, então esse aqui também está verdadeiro. Vamos para a letra C. No percurso CD ocorre um aumento da energia interna. Então no percurso CD tem aumento da energia interna? Olha só, a fórmula é Q é igual ΔU mais o trabalho, não é? Então a energia interna é igual calor menos o trabalho. Está aumentando a energia interna? Não, a energia interna está diminuindo. Então, esse aqui está falso, logo é a nossa resposta. Mas vamos ver os outros, que os outros estão certos, né? Então, vamos entender eles. Letra D. Ao completar cada ciclo, a conversão de calor em trabalho, toda vez que nós temos um ciclo, não importa qual que seja a figura que forme aqui, se eu pegar o ciclo inteiro, sempre a variação da energia interna é igual a 0, tá? Então, se a variação da energia interna é 0, então, se eu pegar a fórmula da primeira lei da termodinâmica, Q é igual a ΔU mais trabalho. Então, se aqui é 0, o calor é convertido em trabalho. Então, verdade. E a letra E, utilizando-se esse ciclo em uma máquina de modo que o gás realize 4 ciclos por segundo, a potência dessa máquina será igual a 8 vezes 10 a 2 watts. Então ele falou que foram 4 ciclos, não é? Potência é o trabalho por um determinado tempo. A potência é igual, então, o trabalho desse ciclo aqui, então é só essa parte da figura. Então a área aqui é também de um retângulo, só que em vez da altura ser 4, a altura vai ser 2. Então vai dar aqui o trabalho de 2 vezes 10 a 2. Então 2 vezes 10 a 2. Só que são 4 ciclos, então eu tenho que multiplicar aqui por 4 em 1 segundo. Então a potência vai dar 8 vezes 10 a 2 watts. Então, verdadeiro. Então, realmente, a resposta que está incorreta é a letra C. Então, pessoal, espero que vocês tenham entendido. Se você não entendeu, deixa aqui nos comentários a sua dúvida. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seu amigo. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchauzinho!